Olá, meus alunos queridos, tudo bem? Chegaram cedo para nossa aula, já tomaram aquele café quentinho, escovaram os dentes, pegaram o material? Que bom, ótimo, perfeito, é assim mesmo. Então vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Essa é a nossa aula 39, o nosso eixo semiótica, ortografização. No nosso conteúdo, nós vamos trabalhar segmentação de palavras, classificação de palavras por números de sílabas. Olha só, vou precisar de muita atenção, hein? Na nossa habilidade, nós iremos identificar o número de sílabas de palavras, classificando-os em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Lembram desse conteúdo? Lembram desse assunto? Já ouviram falar sobre isso? Sim? Não? Quem já viu, nós vamos relembrar e fixar mais esse conteúdo. Quem não viu, eu vou explicar passo a passo. Então, preste bastante atenção nessa aula, ok? Então, vamos lá à nossa hora de estudar. Como sempre, nós trazemos um texto para nós trabalharmos, né? E em cima desse texto nós vamos identificar algumas palavras. Vocês sabem que são palavras de origem tupi? De origem indígena? Já ouviram falar sobre isso? Eu trouxe um textinho todo especial, então preste atenção nesse vídeo. Tem tupi na oca e em quase tudo que se toca. Tem tupi no tucupi. Tem tupi na tapioca, e tem no tucunaré, e também no tacacá. O tupi do açaí é gostoso como ele só. No cará, no capim, na carapeba tem tupi no camarão, que é chamado poti, e até em carioca, isso eu não sabia, também tem tupi. Mãe do dia é Araci, sol é Arã em tupi. Em Arara e Araraúna tem tupi em Araruama. Tem tupi e araras, até demais, meu rapaz. Se você está pensando que tudo que eu estou falando é muito nhenhenhenhen, tem tupi também. Agora, daqui pra frente, para terminar esta arenga, repita por 7 vezes, cuidando para não errar. Se o pato pia em tupi, pio do pato tupi seria, mas pio só haveria se pato tupi piasse. Santos, Walter Moreira. Tem tupi na oca. E em quase tudo que toca. São Paulo, marca Autêntica Infantil e Juvenil, 2011. E aí, gostaram do vídeo? Identificaram algumas palavras aí nesse texto? Araraúna, por exemplo. O que é Araraúna? Vocês sabem? Ela vem da língua tupi e significa arara. Arara negro, azulada. Esse termo advém da possível existência de um bando de araras azul de lia na região lá no século XIX. Araruama, qual é o significado? E o que é Araruama? Araruama é uma palavra também de língua tupi, que significa terra dos papagaios. Professora, eu não estou entendendo nada. Eu estou explicando para vocês umas palavras de origem tupi. E agora nós vamos desvendar os segredos de algumas palavras. Vamos lá? Juntos nós iremos desvendando os mistérios das palavras. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer a classificação de algumas palavras. E eu trouxe essas daqui para vocês, ó. Tem,
tupi, oca, tucupi, tapioca e araruama, que foi o que eu acabei de falar para vocês, o significado para vocês. Vamos separar? Olha aqui para mim. Para a gente começar a separar as palavrinhas, eu tenho uma dica. Quando eu falo uma palavra, por exemplo, quarto, olha a quantidade de som que sai por sílaba. Quarto. Quantos sons? 2. E eu tenho uma dica para você. Quando nós formos falar, nós vamos bater palma, por exemplo, quarto. Quantas vezes eu bati? 2. Logo, a palavra quarto tem quantas sílabas? 2 sílabas. E nós vamos separar essas sílabas fazendo esse truquezinho das palmas. Vamos lá? Observe aqui comigo. Tem. Tem. Quantas vezes a gente bate palma? Façam aí. Tem. Tem. Apenas uma vez. Logo, a separação da palavra tem é como? Tem. Só tem somente uma sílaba. Tem. E tupi? Façam aí. Tupi. Batendo palma. Tupi. Quantas vezes eu bati? 2. Logo, a separação fica como? Tupi. 2 sílabas. Aqui eu tenho uma. Aqui eu tenho 2 sílabas. Oca. Façam. Oca. Quantas vezes eu vou bater palma? Oca. 2 vezes. Vai ficar como? Oca. 2 sílabas. Tucupi. Vamos lá? Batendo palma. Tucupi. Quantas vezes eu bati? 3 vezes. Vai ficar como? Tucupi. Quantas sílabas eu tenho na palavra tucupi? 3 sílabas. Isso mesmo, crianças. Tapioca. Vamos falar juntos no 3. 1, 2, 3. Tapioca. Batendo palma. Tapioca. Quantas vezes eu bati? 4 vezes. Então, logo teremos quantas sílabas? 4. Como fica a separação? Tapioca. Muito bem. 4 sílabas. Araruama. Que palavra difícil. Todas essas palavras aqui, crianças, têm origem tupi, origem indígena, é isso mesmo. Araruama vai ficar como? Falam comigo. Araruama. Repetindo, batendo palma. Araruama. Quantas vezes eu bati? Eita, professora, foram muitas vezes. Então, vamos fazer a separação para ver quantas sílabas nós temos nessa palavra. Ma. Eita, que palavra extensa. Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. É isso aí. E vocês sabiam que essa separação silábica, dependendo da quantidade, nós temos uma classificação? Viram aí que nós temos palavras com 1 sílaba, 2 sílabas, 3, 4, 5 sílabas? E cada uma delas tem uma classificação. Vamos conhecer. Leiam comigo. A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a palavra recebe por causa da quantidade de sílabas que ela possui. Professor, eu não entendi. Leiam comigo essa próxima cartela. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas. As palavras chamadas monossílabas são as palavras que têm somente uma sílaba. Repetindo, as palavras chamadas monossílabas são as palavras que apresentam somente uma sílaba. Como, por exemplo, meu, chá, oi e já. Essas palavras podem ser separadas? Meu, chá, oi, já. Podem sim ou não?
Não, na separação fica somente uma sílaba. Logo, todas essas palavras que a nossa coleguinha aí está nos apresentando são palavras monossílabas. Entenderam, crianças? Olhem para mim. Me dê exemplos de outras palavras monossílabas. Palavras que têm somente uma sílaba. Pé, pá, mão. Todas essas palavras são monossílabas, porque na separação fica somente uma sílaba. Vamos conhecer palavras agora de sílabas. Observem. Nas palavras de sílabas, são palavras que apresentam duas sílabas na separação. Por exemplo, nós temos aí a palavra casa. Separando, eu fico com quantas sílabas? Casa. Duas sílabas. Prestem atenção. Qual é a próxima palavrinha? Café. Na separação, café. Duas sílabas. Alô? Na palavra alô, eu tenho quantas sílabas na separação? Duas. Logo, todas essas palavras são de sílabas, porque quando eu separo, eu tenho duas sílabas. Me falam aí outra palavra, por exemplo, gato. Na separação vai ficar como? Gato. Então, a palavra gato também é uma dissílaba. Agora, olhem para mim. A vez de vocês agora. Me digam palavras de sílabas. Que na separação teremos somente duas sílabas. Quarto, pato, rato, sapo, várias palavras com duas sílabas. Entenderam? Então vamos revisar. Palavras com uma sílaba são chamadas de... Não ouvi? Monossílabas. Palavras de apenas uma sílaba, nós vamos chamar de monossílabas. Monossílaba. E palavra com duas sílabas? Dissílaba. Muito bem. E palavras com três sílabas, professores? Observe agora. Palavras com três sílabas são chamadas de trissílabas. Ou seja, trissílabas são palavras que apresentam três sílabas. De três. Olha só, vergonha, vergonha. Olha aí, tenho três sílabas. Jacaré, jacaré. Três sílabas. Muito bem. Bonito, bonito. Três sílabas. Logo, nós vamos chamar de trissílabas. Trissílabas são palavras que apresentam três sílabas na sua escrita e na sua separação. Temos também palavras com quatro sílabas, que elas são chamadas de polissílabas. Mas são quatro sílabas? Não. Prestem atenção. As palavras polissílabas são palavras que apresentam quatro ou mais sílabas. Fixam bem isso aí na cabecinha de vocês. Polissílabas são palavras que apresentam quatro ou mais sílabas, como, por exemplo, anônimo. Anônimo, quatro. Apartamento. Apartamento. Quantas sílabas eu tenho aí? 5. Mas palavras com 4 ou mais sílabas são chamadas de polissílaba. Garotada, garotada. Muito bem. Entenderam? Resumam aqui comigo. Uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. 4 sílabas ou mais, chamamos de polissílabas. Vamos ver se vocês aprenderam e vamos fazer junto essas classificações aqui, olha. Vamos classificar outras palavras indígenas? Vamos lá. Arara, como é que fica na separação? Arara. Quantidade de sílabas? 3. Logo ela é o quê? Trissílaba. Muito bem, trissílaba. Curupira. Curupira. Quantas sílabas? 4. Logo
Classificação é o quê? Não entendi? Isso mesmo, polissílaba. Cupim, na separação, cupim. Muito bem, quantas sílabas? 2. Palavras que possuem 2 sílabas são chamadas de quê? Dissílaba. Ah, vocês já estão profissionais aí na classificação, né? Aí nós temos pajé. Quantas sílabas? 2. Então, ela é também o quê? Dissílaba. Muito bem. Dissílaba. E ju. Nós temos a palavrinha ju. Vocês sabem o que é ju? É um latim especial aí. É também uma palavra indígena. Quantas sílabas eu tenho na palavrinha ju? Posso separar a J do U na separação silábica? Não. Então, eu só tenho uma sílaba. E palavras com uma sílaba pode ser chamada de quê? Monossílaba. É isso aí, crianças. Ah, já estão nota 10. Será se estão mesmo? Então acompanhem comigo, venha brincar um pouquinho agora aqui comigo, aqui na tribo. Eu trouxe agora para vocês, aqui nesta aldeia, mais palavras indígenas, mais palavras de origem tupi. Vamos conhecer a primeira? Essa palavra aqui. Ragapei. Que é isso, professora? Ragapei? Vamos lá, ela está embaralhada. Desembaralhem aí. Como é que vai ficar? Vou dar uma dica para vocês. Vocês gostam de tomar banho nesse lugar. Então, a palavra certa fica igarapé. E na separação silábica dessa palavra, eu tenho quantas sílabas? Igarapé. 4 sílabas. Logo, ela é uma palavra polissílaba. Muito bem, polissílaba. Palavra com 4 ou mais sílabas, nós classificamos de polissílaba. Muito bem, então ela vai para a oca da polissílaba. E essa outra aqui? Pama? Não sabem? É o nome de um lugar. Já sabem? Quem já viajou para esse lugar? Não sabem ainda? Mais uma dica, começa com A e termina com A. Aí, professora, a senhora não me ajudou nada. A palavra correta é Amapá. É isso aí. Quantas sílabas na separação nós temos? Amapá. 3 sílabas. E palavras com 3 sílabas nós chamamos de trissílaba. É isso aí, crianças. Vocês aprenderam direitinho. Vamos conhecer mais uma palavra? Essa aqui. Suiguá. Professora, a senhora está trazendo palavras muito difíceis. São palavras indígenas. Ai, ai, ai. Está embaralhada. Vamos lá, desembaralhem. Já sabem? Qual é a palavra correta? Iguaçu. Mais uma palavra de origem indígena. Isso mesmo. Iguaçu. Quantas sílabas nós temos? Iguaçu. 3 sílabas. Logo, ela é uma palavra trissílaba. É isso aí. Vamos mais uma? Essa aqui é fácil, só tem 2 sílabas. Se vocês errarem... Ai, ai, ai. Essa aqui. Gaú. Tá embaralhada. 2 sílabas. Muito fácil. Fica o quê? É uma fruta. Ingá. Quem já comeu ingá? Se tiver aí na sua casa, me chame que eu quero, tá bom? Ingá. 2 sílabas. Logo, ela é o quê? Dissílaba. Muito bem. Dissílaba. Querem mais? Vou trazer uma bem difícil para vocês. Deixa eu pensar. Essa daqui. Ranaumaá. Eita, emborelhei toda agora a minha fala, professora. Ranaumaá. O que é?
Quem mora aqui em Manaus é o quê? Manauara! Isso mesmo, Manauara. Quantas sílabas nós temos aí? Manauara. Então, quantas sílabas? 4. Logo, ela é o quê? Polissílaba. Isso mesmo. Vamos mais um? Esse aqui. Que palavra é essa? Insal. Embaralhada, desembaralha, fica como? É um nome de um animal. Sauim. É um macaquinho tão fofinho, né? Quantas sílabas tem a palavra sauim? Sauim. Quantas? 2 sílabas. Logo, ela é dissílaba. Última palavra para vocês. Essa daqui. Baparaí. Já sabem? Também é um nome de um lugar. Um segundinho para pensar. Baparaí. Desembaralhando, fica como? Paraíba. Quantas sílabas tem a palavra Paraíba? 4 sílabas. Logo, ela é uma palavra polissílaba. É isso aí, vocês aprenderam. Nota 10. Agora que vocês aprenderam o que é uma classificação silábica, polissílaba, dissílaba, trissílaba e monossílaba, vamos ao nosso exercitado? Vamos lá. Sílaba, 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 sílaba. Minha mente está toda confusa, professora. Tá nada. Esse conteúdo é muito fácil. Quer ver? Então vamos lá, vamos corrigir. Primeiramente, eu pedi para vocês lerem a capa deste livro. Observaram aí, leram. E qual é a palavrinha que está em destaque aí? Tupiniquins, não é isso? Então, vocês vão responder de acordo com o número de sílabas. A palavra tupiniquins é o quê? Dissílaba, monossílaba, polissílaba ou trissílaba? Vamos juntos? Tupiniquins. Batendo palma. Tupiniquins. Quantas vezes? 4. Lembra que eu falei que palavras com 4 sílabas ou mais podem ser classificadas de palavras polissílabas. Muito bem. Quem marcou polissílaba? Quem marcou a questão C acertou. Muito bem. Parabéns. Questão número 2. Este glossário que vocês leram aí, a palavra, a origem do nome jacaré, jacareí, jururu. Esse menino é todo jururu, né? Que nós escutamos falar bastante sobre isso. Pois é. Repararam as palavras? Jacaré, jacareí e jururu? E aí? Respondam comigo. Essas 3 palavrinhas, de acordo com o número de sílabas, podem ser classificados como dissílaba, monossílabas, polissílabas ou trissílabas. Jacaré. Batendo palma. Jacaré. Bati 3 vezes. Já sabemos que jacaré tem 3 sílabas. Jacareí. Vamos lá. Jacareí. Quantas sílabas? 3 sílabas. E jururu? Jururu. Quantas sílabas? 3 sílabas. Logo, todas essas palavras são classificadas como trissílaba. Quem marcou trissílaba? Muito bem, parabéns. Fogos para vocês. É isso aí, crianças. Aprenderam direitinho. Questão número 3, eu trouxe esse texto. Peteca. Vamos ler mais uma vez? O nome peteca, de origem tupi, e que significa tapear, golpear com as mãos, é hoje o mais popular entre todos os nomes desse brinquedo tão conhecido no Brasil. Eu gosto de brincar de peteca. Aquela que a gente põe mesmo lá no chão e tem que tirar o outro? Pois é, eu gosto. Vamos lá. A pergunta é, a palavra Brasil
possui quantas sílabas, crianças? 2, 6, 3 ou uma sílaba? Vamos fazer a separação aqui ao lado? Brasil. Brasil. Posso colocar o L sozinho, professora? Não. Brasil. Quantas sílabas eu tenho aqui? 2 sílabas. Quem marcou a opção A? Acertou! Ah, vocês já estão nota 10 em classificação silábica.